Então vamos lá, meus alunos, dando continuidade ao nosso estudo das pensões especiais. Trabalhamos várias no bloco anterior. Vamos agora finalizar todas elas, começando aqui pela Zika, essa pensão aí relacionada com o Zika vírus. Sempre eu faço um histórico, né, para você entender o porquê, por que que existiu essa pensão, né, como já foi visto, ela tem um caráter aí indenizatório. Então, a síndrome congênita do Zika vírus se manifesta em recém-nascidos de mães que tenham sido infectadas pelo vírus durante a gravidez. E aí a forma mais conhecida é a microcefalia. Aconteceu uma situação como essa daqui no Brasil, e aí foi criado essa pensão especial. Vamos aqui, então, trabalhando com a instrução normativa ainda, como eu falei para vocês e venho falando sempre, a instrução normativa, ela é um documento para ensinar o servidor a trabalhar. Normalmente nem caía em concurso, mas agora foi colocado no edital. Só que, basicamente, o que tem na instrução é o que tem na lei e no regulamento. Porque a instrução, ela vai ter uma parte mais prática, vai dizer é assim que você faz e tudo, mas ela pega o embasamento da lei e do regulamento da Previdência. Então é interessante você fazer, sim, a leitura da instrução normativa, mas como eu já até dei uma dica, você faz a leitura juntamente com o assunto. Você está estudando um assunto, depois você vai lá na instrução e verifica o que é que tem a mais desse assunto na instrução, porque a grande parte dele vai estar repetido no que você estudou. E aqui alguns assuntos eu já coloco a própria instrução, como é esse daqui. Então, artigo 508 é assegurado o direito à pensão especial destinada a crianças com síndrome congênita do Zika vírus, como foi explicado na aula anterior, né? Muito cuidado com o tempo, porque às vezes a banca pode querer fazer uma pegadinha com isso. Então, as crianças têm que ter nascido entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019. Então, esse é o tempo aí, 2015 a 2019. Primeiro, porque sabe o que pode acontecer? Colocar todas, né? Todas as pessoas, errar o prazo, colocar. Esse aqui eu acho até um pouco menos provável, mas pode acontecer. Tipo, colocar 2014. Mas o que eu acredito, assim, uma questão de prova, é tipo generalizar. Falar que todas as pessoas terão direito, não. Nesse caso aqui, tem que estar nesse período, 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2019. Porque, como eu falei, nessa situação aqui, é o Estado indenizando por alguma coisa, normalmente por um erro dele. O Estado errou, e aí, em consequência disso, ele quer indenizar. Igual foi na talidomida, né? E nesse ponto, tem o Estado, ele determina, não, eu errei daqui para cá, dá para frente aí já não foi minha culpa, não. Então eu vou indenizar isso daqui. Por isso que ele coloca um tempo aí. E um detalhe, ó, para essa pensão tem uma novidade aí, que para receber ela, tem que ser beneficiário do BPC. Nas outras não foi visto muito isso, né? Não tinha necessidade de ter algum, mas aqui não. Para receber essa pensão especial, a pessoa tem que ser beneficiária do BPC, tem que preencher os requisitos do BPC, aí ela vai receber essa pensão. Vamos aqui que tem uns detalhes bem interessantes. Essa pensão será mensal, vitalícia e intransferível, né? Quando eu falo intransferível, é porque não gera pensão por morte. A renda mensal inicial, destinada à criança com síndrome congênita do Zika vírus, será no valor de um salário mínimo. Então, aqui não precisa nem fazer cálculos, é um salário mínimo o valor da renda mensal inicial. Essa pensão especial não poderá ser acumulada com indenizações pagas pela União em razão de decisão judicial sobre os mesmos fatos ou com o BPC. Eita, isso aqui é importante. Essa questão de indenizações, eu já tinha até explicado em outras pensões. Se a pessoa, por exemplo, processou o Estado por conta disso, e aí entrou com uma ação judicial, e o juiz, nessa ação, determinou que teria que ser indenizado, né? Pagar a indenização de 1 milhão, 2 milhões, sei lá. Aí, dessa forma, a pessoa já foi indenizada. Então, não vai estar recebendo essa pensão. Por isso que diz que essa pensão não vai ser acumulada com indenizações pagas pela União ou com o BPC. Aí, peraí, professor, o senhor acabou de dizer que para a pessoa receber a pensão especial, ela tem que ser beneficiada do BPC. Sim, tem. Ela é beneficiada do BPC, aí ela vai
pedir essa pensão aqui. Professor, o BPC é um salário mínimo. A pensão também é um salário mínimo. E qual a diferença, professor? Vamos lá. Vou pedir a pensão do Zika vírus. Tem que estar recebendo o BPC. É um dos requisitos para poder pedir essa pensão. Foi concedida a pensão do Zika vírus. A pessoa deixa de receber o BPC e fica recebendo agora só a pensão. Em valores financeiros, mudou alguma coisa? Não. Recebia um salário mínimo de BPC, está recebendo um salário mínimo de pensão agora. Mas se tornou mais vantajoso? Se tornou. Sabe por quê? Porque o BPC, ele tem um limite lá da renda, né? Então, se, por exemplo, ultrapassar esse limite da renda, a pessoa pode deixar de receber o BPC. E aqui a pensão não. Olha o parágrafo primeiro. A pensão especial é mensal, vitalícia e intransferível. Então, aqui não tem que se preocupar muito com renda. O BPC tinha que se preocupar, porque se passasse, poderia perder. Então, por isso que a pensão ela chega a ser mais vantajosa, apesar de ser o mesmo valor do BPC. Beleza? Cuidado com isso. Olha aqui o parágrafo 4º, determinando justamente que não pode receber os dois, né? A pensão especial será devida a partir do dia posterior à cessação do BPC ou dos benefícios referidos no parágrafo 3º desse artigo, que são pensões especiais concedidas judicialmente, por exemplo, que não poderão ser acumuladas com a pensão. A pensão especial não gera direito ao abono anual, 13º, né, igual ao BPC. Como já tinha falado para vocês, o benefício é vitalício e intransferível, não gerando pensão a qualquer eventual dependente ou resíduo de pagamento a seus familiares. O reconhecimento da pensão fica condicionado à desistência da ação judicial que tenha por objeto pedido idêntico, sobre o qual versa o processo administrativo. Como assim? Como eu falei, às vezes aconteceu o problema, e aí a pessoa entra com ação, quer processar o Estado por conta disso. E aí ela solicita agora a pensão especial. Para que ela possa receber a pensão especial, é como se o INSS dissesse assim, ei, tu tá me processando, né? Eu vi que tem um processo ali na justiça. Não, pois espera aí, ó, eu só te concedo se tu acabar com o processo lá. O INSS, às vezes, ele é sem vergonha, né? Ele gosta de fazer umas coisas dessas. E aí, o que ele fez aqui foi isso aí. Tipo, ó, não, ó, cancela lá. Eu te dou aqui, ó, quer um dia, ó, tá aqui o dinheiro, tu quer, mas tem que cancelar a outra lá, beleza? Então, o reconhecimento da pensão especial fica condicionado à desistência da ação judicial. Só lhe dou a pensão se você desistir da ação judicial com um pedido idêntico. O artigo 510, ele vai determinar que no caso de mãe de crianças nascidas até 31 de dezembro de 2019, acometidas por sequelas, aliás, neurológicas decorrentes da síndrome do congênita do Zika vírus, o salário maternidade será de 180 dias. Estudamos, né, que o salário maternidade, aqui no regime geral, a regra é 120 dias. Para algumas pessoas pode chegar a 180. E aqui ele já determinou, isso aqui é um tópico muito forte de prova, que o salário maternidade, no caso de mãe de criança nascida até o 31 de dezembro de 2019, ele é de 180 dias. Muitas aqui já até receberam, né? Mas eu falei, esses dias aqui, essa quantidade é importante para a prova. A prova pode trocar isso daqui. Beleza. Agora vamos falar de outros. Esse aqui é o mais famoso. Tenho certeza que vocês já, com certeza, visualizaram isso, principalmente quando é estudado a parte do direito administrativo, lá de responsabilidade civil do Estado, a parte lá do risco integral. Que diz que o Estado vai responder, né, no caso de danos nucleares, danos ambientais e ataques terroristas em aeronaves. E aí, quando eu falo dano nuclear, eu mesmo sempre cito esse daqui, Césio 137. Um acidente nuclear aconteceu em Goiânia, aí no estado de Goiás. E o que foi aconteceu, pode ser que você não tenha estudado direito administrativo ainda, ou então não saiba o que foi isso daqui. Tinha lá uma clínica abandonada, a clínica fechou, deixou lá abandonado, e aí duas pessoas, duas crianças, adolescentes, pularam o muro da clínica e pegaram esse material radioativo. Se não me engano, ele é azul, um azul assim bem brilhoso, muito bonito. E aí levou para o ferro velho, aquela coisa toda, saiu espalhando, vendendo, porque brilhava. Só que ele era um material radioativo. E ali começou, depois de um tempo, trazer vários e vários problemas. Ainda hoje, isso aí foi em 1977, mas ainda hoje tem pessoas que apresentam problemas em relação a esse acidente nuclear. Então aqui, basicamente, o,
o Estado, ele nem teve muita culpa assim, não. Porque até mesmo na época da responsabilidade civil do Estado, lá na parte administrativa, o Estado quis alegar isso, que seria culpa exclusiva da vítima, né? Já que a clínica estava abandonada, a pessoa pulou na clínica, pegou, então o Estado não tinha muito o que fazer. Só que não foi o que o Poder Judiciário reconheceu, disse que o Estado tinha sim responsabilidade quanto a isso. E aí foi estabelecido essa pensão aqui para as vítimas aí do acidente nuclear com o Césio 137, porque, como eu falei, várias pessoas infelizmente faleceram na época, mas outras conseguiram sobreviver, mas com sequelas, às vezes até os filhos nascem com sequelas decorrentes disso daqui. Então vamos lá, vamos estudar aqui essa pensão. Então, é concedida pensão vitalícia a título de indenização especial às vítimas do acidente com a substância radioativa Césio 137, ocorrido em Goiânia, estado de Goiás. A pensão é personalíssima, não sendo transmissível ao cônjuge sobrevivente ou aos herdeiros em caso de morte do beneficiário. Então, ela não gera pensão por morte. E aqui ele vai estabelecer a questão do pagamento, que a pensão será concedida do seguinte modo: 300 UFI, que é a unidade fiscal de referência, para as vítimas com incapacidade parcial ou total permanente, 200 para aqueles, ele vai trazer aqui uma proporção, né, aos pacientes não abrangidos pelo inciso anterior, irradiados ou contaminados em proporção igual ou superior a 100 rads, é uma tabela que é utilizada, né, 150 UFI para aquele que é em dose inferior a 100 e equivalente ou superior a 50, e 150 UFI para os descendentes de pessoas irradiadas ou contaminadas que vieram a nascer com alguma anomalia. Como eu falei para vocês, muitas vezes acontece isso. As crianças, né, nascem com a mãe e o pai foi contaminado e a criança acaba nascendo com alguma anomalia decorrente disso daí. Então, a pensão, 150 UFI. 150 UFI também para os demais pacientes irradiados e contaminados não abrangidos pelos incisos anteriores, sob controle médico regular pela Fundação Leide das Neves, a partir de sua instituição até a vigência desta lei. Beleza. A comprovação de ser a pessoa vítima do acidente ocorrido com o Césio 107 está enquadrada, deverá ser feito por meio de junta médica oficial a cargo dessa fundação, que é muito falada aqui nessa pensão, Fundação Leide das Neves Ferreira. Porque às vezes pode acontecer de ter sido outro acidente, né, outra coisa, não ser relacionado, então tem que comprovar. Você percebe que quando envolve Previdência, INSS, tudo tem isso, né? Tem que comprovar, logicamente. Os funcionários da vigilância sanitária, que em pleno exercício de atividades foram expostos, também serão submetidos a exame para comprovação e a sua classificação como vítima do acidente, porque a classificação também interfere aí no valor, né? 300, tem uma UFI, a UFI vale quanto? Vamos supor, R$ 500, então 300 vezes 500, 5.000, enfim, beleza? Então, por isso que tem que também ter essa classificação, até mesmo para aqueles os funcionários da vigilância sanitária que estavam trabalhando no local. Havendo condenação judicial da União ao pagamento de indenização por responsabilidade civil em decorrência do acidente, o montante da pensão será obrigatoriamente deduzido do quanto da condenação. Então, cuidado. Como eu falei para vocês, essas pensões são, o próprio nome já diz no edital, pensões especiais. Então, cada uma tem a sua regra. Não segue uma regra padrão, como foi lá os benefícios do regime geral. Tipo, a pensão por morte, a regra é essa. Então, todo mundo que vai pedir pensão por morte tem que seguir essa regra aqui. Ela vai ser concedida nesses moldes aqui, para todo mundo, não tem diferença. Já essas pensões, não. Tem diferença. Tem algumas que tem abono anual, tem outras que não tem, enfim. E a maioria das pensões que foram estudadas determinava que se a pessoa tivesse, por exemplo, com a ação judicial, tivesse recebido alguma condenação da União, ela não recebia a pensão. Essa daqui não. O que vai acontecer? Se a pessoa recebeu uma indenização, então, tipo, eu vou processar o Estado, nesse caso aqui entra o direito administrativo, né, responsabilidade civil do Estado, na modalidade risco integral, e ela recebeu uma indenização judicial aí da União. Recebeu, vamos supor, R$ 5.000. Nesse caso, ela pode receber sim a pensão especial do Césio 137,
Como eu falei, em outras já não poderia. Ah, já recebeu de lá? Então aqui não tem, mas aqui pode. Só que é o seguinte, se essa pensão, por exemplo, seria de R$ 10.000, que a Previdência vai fazer? Olha, a sua pensão seria de 10 mil. Mas eu sei, meu filho, eu tenho o Google aqui, ó, pá, joguei aqui, vi aqui um processo seu, você me processou, eu vi lá, processou a União. Então eu vi que está aqui, você já recebeu 5 mil, então não queria ser espertinho, não, vou tirar esses 5 mil aqui. A pessoa, mas eu já até gastei, não interessa, gastou, eu não avisei, não ia ali. Então, tá aqui, vou lhe pagar só 5 mil, você já recebeu 5 mil. Beleza? Então, o que diz aqui o artigo 4º, aliás, muito importante. Havendo condenação judicial da União, pagamento de indenização por responsabilidade civil em decorrência do acidente, o montante da pensão será obrigatoriamente deduzido do quanto da condenação. Agora vamos falar, finalizamos aqui a do Césio 137, da pensão do ex-combatente. Falamos na parte dos soldados da borracha, né? Agora é o soldado mesmo, aqui essa pensão especial do ex-combatente, aquele que participou de operações bélicas na Segunda Guerra Mundial, integrante da Marinha de Guerra, Marinha Mercante, Força Aérea Brasileira. Então, aqui essas pessoas, como até mesmo uma forma de valorizar, né, esse ex-combatente, o Brasil participou, pouco, mas participou da Segunda Guerra Mundial, foi criada essa pensão especial. Então, vamos aqui. A lei ela vai trazer alguns conceitos que é importante nessa pensão aqui. Opa, peraí, passou. Que é o conceito, por exemplo, para os efeitos dessa lei, considera pensão especial, o benefício pecuniário pago mensalmente a ex-combatente ou, em caso de falecimento, aos seus dependentes. Então, aqui você percebe que ela pode ser paga aos dependentes. É outra coisa também que tem que tomar cuidado, né? Que tem pensão que pode, tem pensão que não pode. Pensionista especial, o ex-combatente ou dependente que receba pensão. Pensão tronco é a pensão integral. Cota parte é cada parcela resultante da participação da pensão tronco entre os dependentes. Aqui são conceitos novos, mas que já são conhecidos. A pensão tronco é o valor global da pensão, que vai ser dividido em cota partes, beleza? Viúva, a mulher com que o ex-combatente estava casado quando faleceram, que não voltou a casar-se. Aqui um detalhe interessante. Aqui ela não pode casar novamente. Então, se ela estiver recebendo essa pensão especial, não pode casar novamente, senão ela vai perder essa pensão. Ex-esposa, a pessoa de quem o ex-combatente tenha se divorciado, desquitado, é o novo desquitado, ou separado por sentença transitada em julgado. Companheira que tenha filho comum com o ex-combatente ou com ele viva no mínimo há 5 anos em união estável. Então, aqui ele exige, ó, companheira que tenha filho. Na pensão normal, né, não tem essa necessidade. Ou com ele viva no mínimo há 5 anos em união estável. Concessão originária a relativa ao ex-combatente, reversão, a concessão da pensão especial aos dependentes do ex-combatente por ocasião de seu óbito. Essa reversão é quando o ex-combatente está recebendo a pensão e ele vem a falecer. Aí eu vou passar agora para os dependentes, é chamado de reversão. Cuidado, muito cuidado, porque no direito administrativo, reversão é outra coisa, né? Lá na Lei 8.112, reversão é o retorno do aposentado ao trabalho. Mas aqui, nessa pensão, por isso que ele fala, para os efeitos dessa lei. Não está dizendo assim que o conceito de reversão é isso. Não, para essa lei é isso aqui. Então, vamos lá. A pensão especial corresponderá à pensão militar deixada por segundo tenente das Forças Armadas. Como assim, professor? Aqui foi só um parâmetro. Então, qual o valor? Como é que eu vou calcular? Ah, eu vou pegar qual é a pensão deixada pelo segundo tenente das Forças Armadas e vou utilizar isso aqui como cálculo. Então, quanto é que o segundo tenente das Forças Armadas deixou? Deixou, vamos supor, 20 mil, pois essa daqui é o valor da pensão do ex-combatente. A pensão é inacumulável com quaisquer rendimentos percebidos dos cofres públicos, exceto benefícios previdenciários. Então, cuidado com isso. Ó, inacumulável, não pode acumular. Se tiver um rendimento percebido aí pelos cofres públicos, não pode, exceto benefícios previdenciários. Então, está recebendo ali, por exemplo, um auxílio acidente. Pode receber essa pensão também? Pode. O ex-combatente ou dependente legalmente habilitado que passar a receber importância dos cofres públicos perceberá o direito à pensão, perderá, aliás, o direito à pensão especial pelo tempo que permanecer a situação, não podendo a sua cota para ser transferida para os outros dependentes.
Aqui vamos supor se a pessoa está recebendo uma remuneração, alguma coisa dos cofres públicos, né? Aí a pensão ali vai suspender, e aí quando ela, se por acaso ela deixar de receber aquele valor, ela volta a receber a pensão. Fica assegurado ao interessado que perceber outros rendimentos pagos pelos cofres públicos o direito de optar pela pensão ou por esses rendimentos. Cuidado que não são rendimentos. Então diz assim, professor, então a pessoa é proibida de trabalhar? Não. Aqui é rendimentos pagos pelos cofres públicos. Então, se a pessoa trabalha no setor privado, isso aqui não tem nada a ver nessa parte aqui, beleza? Quem são os dependentes do ex-combatente? Novamente, eu vou frisar aqui, ó, não confunda isso daqui com os dependentes lá da pensão normal, porque aqui, ó, é para os fins desta lei. Então, quem são os dependentes para os fins da pensão do ex-combatente? A viúva, companheira, o filho e a filha de qualquer condição, solteiros, menores de 21 anos, pai e mãe, inválidos, e irmão e irmã solteiros menores de 21 anos ou inválidos, beleza? Então, esses aqui são dependentes do ex-combatente para os fins dessa lei. A pensão especial é devida ao ex-combatente somente em caso de sua morte, é que vai passar para os dependentes. Então, a pensão é dele, do ex-combatente. Se ele falecer, é que passa para os dependentes. Na reversão, o que é a reversão? É a situação de passar a pensão para os dependentes. A pensão será dividida entre o conjunto de dependentes habilitados, artigo 5º, 1 a 5, em cota partes iguais. Então, vou pegar esse pessoal aqui e vou dividir a pensão. Não tem essa questão de classe aqui, né? Como tem na pensão normal. E, professor, por que que o item 4 e 5 está coloridinho? Tá até combinando com a sua gravata, o item 4 e 5. Porque esse pessoal tem que comprovar a dependência. Já o item 1 e 3, não. Mas recebe todo mundo. Como ele fala aqui, ó. A pensão vai ser dividida em conjunto de dependentes, artigo 5º, 1 a 5, em cota partes iguais. Então, todo mundo recebe. Mas o item 4 e 5 tem que provar a dependência econômica. Beleza? A condição de dependente vai ser comprovada como? Por meio de certidões, declaração expressa do ex-combatente, ele mesmo diz que ele é um dependente, qualquer meio de prova, inclusive justificação administrativa ou judicial. A pensão especial não será deferida. Quando é que eu não vou pagar? A ex-esposa que não tenha direito a alimentos, aqui até parecido com a pensão por morte, mesmo normal do regime geral, porque lá o cônjuge divorciado, né, separado judicial de fato, tinha que estar recebendo a pensão alimentícia, que da mesma forma. A viúva que voluntariamente abandonou o lar conjugal há mais de 5 anos, ou que mesmo por tempo inferior, abandonou e recusou voltar, desde que a situação tenha sido reconhecida por sentença judicial transitada em julgado. Então, ela estava recebendo a pensão, mas abandonou o lar conjugal há mais de 5 anos. Ou pode ser até por tempo inferior. Abandonou, não quer mais morar ali naquela casa, vamos dizer assim, falando popular. Mas isso tem que estar reconhecido por sentença judicial transitada em julgado. A companheira, quando antes da morte do ex-combatente houver cessado a dependência, pela ruptura da relação concubinária, aqui ele falou até a concubina, né? Mas companheira aqui não chega a ser a concubina é a amante, né? Podemos dizer assim. Ao dependente que tenha sido condenado por crime doloso, no qual resulte a morte do ex-combatente, que é bem tranquilo, até o valor de que trata o artigo 3º dessa lei, a ex-esposa que estiver percebendo alimentos por força de decisão judicial terá direito à pensão especial no valor destes. Havendo excesso, esse destinará aos demais dependentes. Como assim, professor? Ele está falando o seguinte, até o valor do artigo 3º, qual é o valor do artigo 3º? Do segundo tenente das Forças Armadas, a ex-esposa que está percebendo alimentos por força de decisão judicial vai ter a pensão especial no mesmo valor destes. Chega a ser até uma exceção, né? Já que é para ser dividido igual, mas se ela estava recebendo pensão alimentícia por força de decisão judicial, a pensão dela vai ser aquele mesmo valor. E o restante, como eu falava, vem em excesso, vai se destinar aos demais dependentes. A falta de dependentes não prejudica o direito à pensão da ex-esposa, e o direito à parcela da pensão especial perdurar enquanto a ex-esposa não contrair novas núpcias. Cuidado com isso daqui. Por quê? Porque a pessoa que está recebendo pensão especial de ex-combatente não pode casar novamente. Se casar, perde, beleza?
Então, muita atenção. E repito, né? Tá até repetitivo, mas é porque é importante. São regras para essa pensão aqui. O direito à parcela da pensão especial, nos termos desse artigo, perdurar enquanto a ex-esposa não contrair novas núpcias. Se ela casar novamente, ela perde essa pensão. A pensão pode ser requerida a qualquer tempo. O benefício a ser pago mediante requerimento, devidamente instruído em qualquer organização militar ou ministério competente. No caso, antigamente tinha 3 ministérios: Ministério do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e o Ministério da Defesa. É da competência do Ministério Militar, a qual estiver vinculado a ex-combatente durante a Segunda Guerra Mundial, o processamento da pensão especial, e estando o processamento devidamente instruído, a autoridade designada pelo Ministério Combatente autorizar o pagamento da pensão especial, em caráter temporário, até a apreciação da legalidade de concessão e registro pelo TCU. Esse caráter temporário é porque está esperando ainda a apreciação do TCU. Quando é que se extingue aqui a cota parte da pensão? Pela morte do pensionista, casamento, como eu expliquei, para o filho e filha, irmão e irmã, quando não sendo inválidos, completar 21 anos, para o pensionista inválido pela cessação da invalidez. A ocorrência de qualquer desses casos não acarreta transferência para os demais dependentes. Não tem essa questão de transferir cota parte para os demais dependentes. A pensão especial não está sujeita a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos especiais, e somente após o registro em caráter definitivo, depois da análise aí do TCU, é que poderá haver consignação dos benefícios dos pensionistas. É asseguraria da pensão especial aos dependentes do ex-combatente, falecido e não pensionista, observado o disposto no artigo 11, nesse caso, a habilitação é considerada reversão. Aqui é um detalhe interessante. O ex-combatente, ele poderia estar recebendo a pensão dele, né? E aí, quando ele vem a falecer, ele vai lá e deixa para a família, acontece a reversão. Só que ele está falando que é assegurado da pensão aos dependentes do ex-combatente que não era pensionista. Tipo assim, ele não queria receber a pensão, então, até mesmo porque ele estava recebendo uma aposentadoria, por exemplo, nem é aposentadoria, é um benefício previdenciário, algum valor dos cofres públicos, né? Então, nesse caso, ele não poderia estar recebendo também a pensão. Mas, quando ele vem a falecer, a família pode lutar, né, conseguir essa pensão. O valor do benefício será revisto na mesma proporção, na mesma data, sempre que se modificar os vencimentos dos militares, tomando por base a pensão tronco. Agora vamos analisar, já visualizando só, vou colocar aqui para vocês, essa daqui é a última, já falando talidomida, seringueiros, ex-combatente agora, hemodiálise de Caruaru, Césio 137, hanseníase e Zika vírus. Agora vamos para a última pensão especial, que é a aposentadoria e pensão especial ao anistiado político. Então vamos lá conhecer o que é isso, né? O que é, sempre fazendo, como eu disse, aquele histórico, que é esse anistiado político. São considerados anistiados políticos aqueles que, por motivação exclusivamente política, tenham sofrido perseguições por órgãos ou indivíduos ligados ao Estado brasileiro entre os anos de 1946 e 1988. Novamente eu digo, cuidado com o período temporal, né? Não é qualquer anistiado político. É durante esse período, 1946 a 1988. Aqui foram pessoas, durante basicamente o regime militar, principalmente cantores, políticos, intelectuais, que às vezes faziam críticas ao regime e eram anistiados, mandados para outros países aí. E aí vai ser feita aqui essa pensão para esses anistiados políticos. Nós vamos analisar. O regime do anistiado político compreende os seguintes direitos: declaração da condição de anistiado, reparação econômica de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal. Então, pode ocorrer de duas formas. Ele pode receber um valor, tá aqui 20 mil, ou pode estar recebendo por mês, de forma permanente e continuada. Contagem para todos os efeitos do tempo em que o anistiado esteve compelido ao afastamento das atividades profissionais, em virtude de punição ou fundada ameaça de punição por motivo exclusivamente político, vedará a exigência de recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias. Então, aqui é o seguinte, ele estava lá, anistiado, vamos supor, passou um ano fora do Brasil, passou um ano sem trabalhar, um ano sem contribuir. Mas, nesse caso, eu vou assegurar para ele contagem para todos os efeitos do tempo
em que ele estava lá afastado das suas atividades profissionais. E nesse caso, ele não precisa recolher contribuições, porque ele não recebeu, ele estava anistiado. Conclusão do curso em escola pública ou na falta com prioridade para bolsa de estudo a partir do período letivo interrompido para o punido na condição de estudante em escola pública ou registro respectivo de diploma para os que concluírem o curso em instituições de ensino no exterior, mesmo que este não tenha correspondente no Brasil. Aqui é a situação, a pessoa estava cursando direito, por exemplo, aqui no Brasil, foi anistiado, terminou lá em Portugal. Nesse caso, vai ser assegurado para ele aqui o diploma, assegurar a conclusão em escola pública, ou até mesmo se não tiver prioridade para bolsa de estudos no período letivo que foi interrompido. Outro ponto, reintegração dos servidores públicos civis e dos empregados públicos punidos por interrupção de atividade profissional em decorrência da decisão dos trabalhadores para adesão à greve em atividades essenciais de interesse de segurança nacional por motivo político. Então, vamos assegurar essa reintegração. Vamos lá. A reparação econômica que trata o inciso 2º do artigo 1º correrá à conta do Tesouro Nacional, que é aquela reparação que ele fala que vai ser em prestação única ou mensal. A reparação em prestação única, logicamente, não é acumulável com a reparação em prestação mensal. Ou você recebe um ou outro. Ou você recebe, vamos supor, como eu falei, R$ 200.000, ou você vai receber em prestações mensais. Não pode receber R$ 200.000 e ainda ficar recebendo prestações, né? Vai ser uma ou outra. A reparação econômica em prestação única consistirá no pagamento de 30 salários mínimos por ano de punição. Eita, me dá dinheiro muito. A pessoa passou ali 6 anos, 30 salários mínimos, dá o quê? Quase R$ 200.000, como eu falei. Isso dá 30 salários mínimos, eu vou pegar 30 vezes, no caso se for hoje, né? 1.212 por cada ano. Então, isso aqui se foi um ano. Se foi 2 anos, o dobro. Se for 3 anos, o triplo, e assim por diante. Que não puderam comprovar vínculos com a atividade laboral. Para o cálculo do pagamento mencionado, considera como um ano o período inferior a 12 meses. Ou pode o parágrafo 2º, em nenhuma hipótese, o valor da reparação econômica em prestação única será superior a R$ 100.000. Olha aí, pegadinha de prova. Eu falei, ó, se for 6 anos, né, vai dar R$ 200.000. Opa, a banca CESP, ela gosta de fazer isso. Ela vai induzindo você a chegar a esse valor. Porque se você for fazer os cálculos, vai dar isso. 30 vezes 1.200, vamos botar, vezes 1.000, vai dar 30.000. 6 anos. 6 vezes 3, 18. R$ 180.000. Então, opa, tá seguindo a linha de raciocínio, não tem nada errado aí. Mas aí, o parágrafo 2º vem e diz, opa, se acalme, se acalme. Em nenhuma hipótese, o valor dessa reparação em prestação única será superior a R$ 100.000. Agora, a questão da prestação mensal. A reparação econômica em prestação mensal permanente e continuada será assegurado aos anistiados que comprovarem vínculos com a atividade laboral, à exceção dos que optarem por receber a prestação única. Esse valor da prestação mensal será igual ao da remuneração que o anistiado recebia se na ativa estivesse. Então, a pessoa estava trabalhando aqui. Era professor, era músico, trabalhava em algum local, quando foi anistiado. Então, nesse caso, o valor da prestação mensal vai ser igual da remuneração que ele recebia se na ativa estivesse. Considerado graduação, é que tiver direito, obedecido prazo para promoção e diversas outras necessidades. O valor dessa prestação mensal, permanente e continuada, vai ser estabelecido conforme os elementos de prova oferecido pelos requerentes. Logicamente, muito tempo atrás, né, ele vai ter que provar isso daí. Provar quanto é que ele recebia para poder ter esse valor da pensão. As promoções que foram asseguradas ao anistiado político independerão do seu tempo de admissão ou incorporação ao seu posto ou graduação. Aqui está muito relacionado até mesmo com militares que foram punidos, né? Quando ele fala posto ou graduação. E aí, se ele tivesse continuado aqui no Brasil, ele ia ser promovido, ele ia sair de soldado para cabo, sargento, subtenente, e assim por diante, capitão, major. Quando ele retorna, é assegurado para ele isso daí. E ele determina. As promoções dependerão do seu tempo de admissão, incorporação ao posto ou graduação, sendo obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos na lei e regulamento, vedado a exigência de satisfação de condições incompatíveis com a situação pessoal do beneficiário. Como assim?
uma exigência que ele tinha que estar aqui em tal período, mas ele não estava porque estava anistiado. Isso aí, logicamente, é incompatível com a situação do beneficiário. Para os efeitos dessa lei, considera paradigma a situação funcional de maior frequência, constatada entre os pares ou colegas contemporâneos do anistiado que apresentavam o mesmo posicionamento no cargo, emprego ou posto quando da punição. Aqui é o seguinte, essa questão do paradigma aqui, né? Eu vou pegar a situação funcional de maior frequência entre os contemporâneos daquela época. Como assim? A pessoa foi anistiada, então ela deixou de receber, por exemplo, mas os colegas dela, né, que continuaram ali trabalhando. Então, vou pegar como paradigma isso daí. Os pares e colegas contemporâneos do anistiado que apresentavam o mesmo posicionamento do cargo de emprego quando da punição. Desde que haja manifestação do beneficiário no prazo de até 2 anos, a contar da entrada em vigor dessa lei, vai ser revisto aí pelo órgão competente no prazo de até 6 meses, contar o requerimento, o valor da aposentadoria e da pensão especial relativo ao anistiado que tenha sido reduzido ou cancelado em virtude de critérios previdenciários. Então, aqui é só uma possibilidade, né, da pessoa que teve aí a pensão, a aposentadoria reduzida ou cancelada, ela pode solicitar em até 2 anos, a lei surgiu, então ela tem até 2 anos aí para solicitar essa reversão, essa revisão, né, pelo órgão competente no prazo de 6 meses a contar do requerimento. O valor da prestação mensal não será inferior ao salário mínimo, isso é óbvio, nem superior ao teto estabelecido no artigo 37, inciso 11, parágrafo 9º da Constituição. Cuidado, por quê? Porque quando a gente fala de benefício do regime geral, é estabelecido o limite mínimo, que é o salário mínimo, e o limite máximo é o teto do RGPS. Mas aqui é diferente. Essa pensão, o artigo 7º determina que o limite mínimo dessa prestação mensal vai ser o salário mínimo e o limite máximo vai ser o teto, não do regime geral, mas do serviço público, que está lá no artigo 37 da Constituição, que é o subsídio do ministro do STF, hoje em torno de R$ 40.000. Então, olha a pegadinha de prova. Aquela questão que eu falei, a banca CESP vai querer induzir você ao erro, falar o valor da prestação mensal permanente continuada não será inferior ao salário mínimo, nem superior ao teto do regime geral. Aí você, opa, beleza não, tá errado. Se o anistiado político era, na data da punição, remunerado por mais de atividade laboral, não é eventual, o valor da prestação será igual à soma das remunerações, até o limite estabelecido, né? Então, se ele tinha lá dois empregos, ganhava 15 mil em um e 10 mil no outro, soma dá 25 mil. Pronto, beleza, porque ainda está dentro do teto. Agora não, ele ganhava 30 mil em um e 30 mil no outro, dá 60 mil. Aí não, passa do teto, que hoje gira em torno aí de R$ 40.000. Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, as caixas de assistência ou fundos de pensão, previdência, nem objeto de ressarcimento por este de suas responsabilidades estatutárias. E também são isentos de imposto de renda, lógico, né? Eu estou pagando dinheiro para o anistiado, aí o Estado vai lá e, tipo assim, o Estado já fez uma coisa com ele, né? Querendo ou não, na época do regime militar, ele foi anistiado. Aí o Estado, não, vou lhe pagar aqui uma pensão. Aí paga essa pensão, essa aposentadoria, e aí, pá, vai lá e exige contribuição para o Estado, está tomando de novo, né? Então, por isso que também não tem imposto de renda. No caso de falecimento do anistiado, o direito à reparação transfere-se aos seus dependentes, então passa sim, essa aqui é transferível, né, como tem outras que são intransferíveis, observar os critérios fixados no regime jurídico de servidores civis e militares da União. Ao anistiado político também são assegurados os benefícios indiretos mantidos por empresa ou órgão da administração pública, qual estejam vinculados quando foram punidos. Então, e também aqui não tem essa questão de, porque você já está recebendo de lá, não recebe daqui. Não. Se a empresa, né, você foi anistiado, eu vou lhe dar aqui um bônus, vou lhe dar isso aqui, tudo bem, pode receber, sem problema nenhum, esse benefício indireto que foi mantido aí por empresa ou órgão da administração pública, quando ele estava vinculado, quando foi punido. O pagamento da aposentadoria ou pensão especial relativo aos já anistiados políticos, que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades públicas, como empresas, mediante convênio com a instituto, será mantido.
sem solução de continuidade, até a sua substituição pelo regime de prestação mensal, permanente e continuada, instituído por essa lei. Aqui tem uma palavrinha que você está lendo em casa, você pode achar o que é isso. Sem solução de continuidade. Aqui, quando você está visualizando, assim, se você for olhar sem solução de continuidade, dá a entender que não vai continuar, né? Sem solução de continuidade, mas não. Sem solução de continuidade para o direito, significa o mesmo que não será interrompido. Isso que é o significado. Então é o seguinte, a lei surgiu, mas antes da lei já poderia ter tido outra coisa, né? E aí ele fala, o pagamento de aposentadoria ou pensão especial relativa aos já iniciados que venham sendo efetuado pelo INSS ou demais entidades, bem como por empresas, será mantido, sem solução de continuidade, sem interrupção, até a sua substituição pelo regime dessa lei. Então a lei surgiu, mas ó, quem está recebendo aí, nós vamos substituir. Mas vai ter interrupção, vamos só analisar aqui, verificar, beleza? Então, cuidado com essa palavrinha, que ela é muito importante na hora da prova. E aí, com isso, a gente finaliza todas essas pensões especiais, analisando a lei que estabelece a pensão especial, juntamente com a instrução normativa do INSS, para que você possa gabaritar qualquer assunto relacionado com isso na sua prova, beleza? Aguardo vocês na próxima aula, um forte abraço e bons estudos.